Volta pensarão dois Brasil lindo gigante para a única contestação ouvida. Ok, retornando ao PY2 Hotel Confidado, PY2H GT. Olha, o radioamadorismo, ele começou no Brasil, mais ou menos na década de 20, com o padre Landel de Moura. O radioamadorismo é um hobby, ele teve seu início por volta da década de 20, quando ele começou a ser muito mais difundido, né? O radioamadorismo na minha época eram poucos no Brasil, eram aproximadamente 1.000 radioamadores em todo o Brasil. Hoje são mais de 40 milhões, aliás, mais de 4 milhões em todo o mundo. O radioamadorismo era um meio de comunicação bastante utilizado nessa época, em virtude da pouco sistema de comunicação, né? A telefonia era muito falha e tal. O telefone praticamente inoperante, para se fazer uma ligação interurbana demorava-se horas, às vezes no mesmo dia não se conseguia. Então o radioamadorismo fazia um grande serviço na área de comunicação. Porque não havia outro meio de comunicação assim, principalmente quando se necessitavam uma emergência, né? O radioamadorismo sempre presente. O radioamadorismo utilizavam no auxílio para salvar e para localizar pessoas através de inúmeros colegas que se comunicavam e eles buscavam entre si ajudar o semelhante. Face o sistema de comunicação no Brasil era extremamente precário. Isso estamos falando em década de 40, 50, 60 e até 70 e quiçá 80. Por quê? A zona rural não tinha comunicação. Tinha uma pessoa chamando urgente alguém da região de Barra Bonita. Aí eu atendi, né? Então era um rapaz de Mato Grosso, que o pai estava falecendo, mas queria a visita da filha da Barra Bonita. Aí eu falei, eu vou tentar. Aí ele ficou escutando lá, mas eu fui na cabine telefônica, aquele tempo era da manivela, né? Aí liguei na Barra Bonita, na Polícia Militar da Barra Bonita. O militar que me atendeu falou, eu conheço essa família, mas mora fora da cidade, mas eu vou lá buscar ela. Aí ele foi, na madrugada, pegou a moça, que era filha desse homem que estava para falecer, colocou no ônibus e ela chegou no Mato Grosso. 10 minutos depois que ela chegou, ele faleceu. Muitas famílias precisavam manter contatos com seus familiares em outras localidades, sendo que a telefonia era ineficiente. O radioamadorismo exerceu um papel fundamental, em amplo sentido, não só em termos de hobby, mas como também de auxílio ao semelhante. E a legislação, ela diz que o radioamador pode, no caso de salvaguarda de vida, entrar em qualquer frequência, além daquelas frequências que são permitidas por lei para o radioamador usar no dia a dia. O que significa isso? Significa que, eventualmente, eu posso ter um equipamento capaz de comunicar dentro da faixa de aviação. E assim, muitas e muitas vezes, isso aconteceu, em muitas oportunidades. O radioamadorismo sempre presente, sempre fazia a diferença no meio das comunicações. Qualquer pessoa comum queira ser radioamador, precisa conhecer a eletrônica? Não, não precisa. O primeiro nível, porque tem vários níveis de radioamadorismo, classe C, B e A. O primeiro nível não precisa. No primeiro nível você precisa fazer uma prova, mostrar que você conhece a legislação, quais são os seus direitos, digamos assim, e seus muitos deveres. Mas vai ter um detalhe, se você vai querer ser radioamador, você vai entender e com certeza você vai compreender o conceito de que, bom, para eu montar um rádio, para eu falar com alguém, eu tenho que ter uma fonte de energia, tem que ter um rádio, que tem que ter ligado num cabo, por sua vez ligado numa antena. O simples fato de você saber isso já te capacita
numa situação de emergência, você pegar, desmontar tudo, pôr debaixo do braço e em qualquer lugar você estabelecer um ponto de comunicação. Olha, hoje o radioamadorismo, na verdade, ele é um hobby. Só que ele pode ser muito útil em catástrofes, no caso da falta de energia, ele vai ser a comunicação que vai sobreviver. Pelo fato de que uma simples bateria você vai fazer ele funcionar e vai ter uma grande utilidade. Se você olhar, a partir do momento que a sociedade está tudo funcionando, tudo perfeito, isso não tem validade nenhuma. Agora imagine você, se a gente tem um evento aí que para a comunicação, pode ser uma catástrofe natural, pode ser qualquer outra coisa. Hoje em dia faltou energia, acabou a comunicação. O radioamador não. Se acabar a comunicação, eu tenho meu HT, tem bateria. Eu posso pegar e ligar meu rádio na bateria do carro. Ou eu posso, num caso extremo, pegar uma bateria de carro, colocar nas costas de uma mochila e ir para um alto do morro, ou ir para uma comunidade que não tem nenhum acesso para o carro, não tem comunicação, não tem nada, e posso lá usar meu rádio. E pouca gente sabe, poucas pessoas sabem, mas existe, ligado à Casa Civil, no governo federal, a chamada RENER, que é Rede Nacional de Emergência. O radioamador é facultado participar dessa rede ou não. Então, se acontecer um evento extremo, digamos aqui na região de Bauru, a Defesa Civil, ela vai entrar, se ela precisar de comunicação, ela vai entrar lá e vai falar, ó, fulano, ciclano, betano, aqui em Bauru, estão cadastrados na RENER. Eles se comprometerem em qualquer caso, no caso de emergência, eles podem ser chamados. Então, isso pode acontecer. Então, se a pessoa é radioamador, ela tem capacidade de comunicação em qualquer lugar. O ser humano, a partir do momento que ele nasce, ele está se comunicando. O fato de estabelecermos uma comunicação com alguém que a gente nunca viu, que a gente nunca conhece, torna-se simplesmente um bate-papo. No radioamadorismo, nós temos o feedback, ou seja, nós temos a comunicação do outro lado. E com isso, nós tornamos amigos. Amigos por longa data. Eu tenho conhecimento de amigos que se falaram por 40 anos sem se conhecer. Com o advento da internet, eles puderam trocar e-mails e fotografias e fizeram um encontro depois de 40 anos, graças ao advento da internet. Sei que é muito interessante, você pega uma pessoa lá no outro lado do mundo, sabendo que você nunca vai ver a pessoa, mas não sei, parece que aquilo te atrai bastante, né? Você falar, às vezes acontece de pessoas que você falou há 10 anos, você volta a falar com ele hoje. Então, não sei, eu não sei qual que é a mística da coisa aí que chama muito a gente para esse lado, né? E por que eu gostaria de estabelecer um comunicado com alguém que eu nem conheço de algum país? Porque aí você começa a ter, por exemplo, dentre as várias modalidades do radioamadorismo, eu posso ter meu hobby, que é colecionar contatos com vários lugares do mundo. O que é o DX? DX é os contatos a longa distância. Por exemplo, você faz um contato com um país, por exemplo, a Finlândia, numa banda, né, do radioamadorismo. Você confirma esse contato através de um cartão QSL, eu mando o cartão para ele, ele retribui, isso conta um pontinho para mim naquela determinada banda. E assim por diante. No mundo tem 340 países participantes do DXCC, né? Então isso aí é uma competição mundial. A hora que você tiver todos os países, você pode requerer aí um diploma da ARRL, a Liga Americana de Radioamadores, que é um prêmio para o radioamador que consegue isso aí, um prêmio mundial. A mesma coisa, não tem pessoas que vão colecionar selo, não tem pessoas que vão colecionar tampinha, latinha, garrafa de cerveja? Pois é, o radioamador, muitos deles querem colecionar os contatos deles ao longo do mundo. Por exemplo, existem muitas expedições, tem ilhas muito difíceis de acesso, às vezes vai de barco, de avião até certo ponto para ir barco. Então você faz o contato com a estação lá, você envia, você pega na internet o endereço, né? Aí você envia o cartão via correio, já manda um envelopinho com seu autoendereçamento para retorno, a pessoa te coloca o cartão e você recebe. Recebendo aqui, você já confirma esse país. Lógico que tem muito obstáculo nisso aí. Tem países que perdem, por exemplo, Paquistão, por exemplo.
o risco é muito grande desse cartão ser extraviado ou perdido. Por isso que o radioamadorismo, às vezes, as barreiras tornam assim bem interessante, as dificuldades, né, de você conseguir. O radioamador é uma pessoa que ela tem, primeira coisa, autorização para poder transmitir em determinadas frequências. São específicas, determinadas frequências, determinados modos. Ela pode fazer isso, obedecendo à legislação, ela pode transmitir de que jeito? Ela é permitida a ela construir o seu próprio equipamento. Existem radioamadores que realmente eles constroem os seus equipamentos, suas antenas, né? Tem o prazer, né? Às vezes a pessoa pode até comprar um equipamento, pode comprar uma antena, mas ele prefere fazer, ferramentar, né? E diante dessa permissão, dessa outorga que está na legislação, muitos deles constroem os seus próprios transmissores e não tem prazer maior para o radioamador de poder transmitir com um equipamento construído pelas próprias mãos, na sua casa, no seu quartinho, enfim. Fazer desse momento único e ter a satisfação de se comunicar e receber a reportagem, ou seja, o comentário do colega do outro lado, de dizer que a transmissão dele está muito boa. Imagina você um radioamador que tem, eventualmente, imagina isso do ponto de vista didático. O cara tem um filho, ou tem uma criança, um grupo de escoteiro, e começa a mostrar para ele, olha, conseguimos fazer contato com tal país. Ah, vamos ver no mapa, onde está o país? O que tem naquele país? O que você quer saber daquele país? Você pode, não precisa procurar na internet, você pode perguntar para a pessoa que você está falando naquele momento. Seja falando com ela por voz, seja falando com ela por código Morse, seja falando com ela usando um transmissor ligado no computador. Então, tem que olhar também para esse lado didático, porque isso abre muita possibilidade. O radioamadorismo, ele tem o seu romantismo, ele tem o seu lado peculiar de cativar, ou seja, todas as pessoas que se interessam por comunicação e por uma comunicação pessoal, o radioamadorismo está presente, porque ele usa a voz, usa a inteligência. Eu costumo dizer que nos dias atuais e diante das tecnologias, as pessoas podem perder a voz, porque todo mundo se comunica através de letras, frases, textos, e não se comunicam, não tem a emoção do falar, do dialogar e do perceber a emoção do semelhante. Está 2 HGB Bauru Hélio, 2 Mike Juliette Bravo, José Benedito Marília. Ok, retornando PY2 Hotel Golf Bravo, PY2HGB, transmitiu Papa Yankee 2, Mike Juliette Bravo, Zé Benedito Marília, São Paulo. Ok, Zé Benedito, tudo entendido, legal, hein? Prazer é meu, hein? Tempo que eu não falar contigo, realmente eu estava BQRT, que eu estava sem antenas aqui, agora estou montando novamente, mas um prazer muito grande, hein? Ouvir você, Olivieri, né? É um prazer renovado da minha parte também, ok? O radioamadorismo nunca vai terminar, né? Realmente no começo houve realmente uma queda, depois voltou e nós estamos aí em plena atividade. O radioamadorismo, face ao avanço das tecnologias, perdeu adeptos, não tenha dúvida. A maioria dos hobbyistas no foco do radioamadorismo, na década de 60, 50, já faleceram muitos. E não formou-se gerações que continuassem. Muitos filhos de radioamadores não optaram pelo hobby do pai. E os jovens que hoje se interessam por diversas modalidades muito diferentes daquelas do radioamadorismo, dessas décadas que eu mencionei. E tem um fator também extremamente importante. As residências, os terrenos foram ficando menores e, consequentemente, não dá para montar determinadas antenas com rendimentos bons, mas há aqueles que resistem. E os que resistem conseguiram fazer com que o radioamadorismo seja associado às tecnologias, às redes sociais, os computadores, os celulares, e tiram proveitos disso, se beneficiando, exercendo, praticando este hobby maravilhoso. O radioamadorismo, eu acho que está se rejuvenescendo pelo fator econômico. Está facilitando as pessoas possuírem equipamentos. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque como é fácil comprar um equipamento desse,
qualquer pessoa, dois amigos pode comprar, um falar com o outro e eles não têm interesse de ser radioamador. E aí começar a transmitir em frequências que não são aquelas permitidas pelo radioamador, para o radioamador. Ou começar a fazer interferências propositais em outras frequências. Bom, acabar ele não vai. Se você analisar que houve assim uma concorrência muito grande com outros meios de comunicação, internet ou outros meios, né? Ele não vai acabar, ele diminuiu, mas sempre tem novos adeptos, né? Hoje ele está bem interligado com a internet, hoje se utiliza o rádio intercalado com a internet pelos modos digitais, né? Então ele acaba sendo assim sempre um ótimo hobby. E o poder público nunca vai abandonar o radioamadorismo, pela simples questão de ser algo que está associado à questão de segurança nacional. Eu acho que diminuiu o radioamadorismo, mas não prejudicou, não. A tecnologia ajudou o radioamadorismo também. Hoje, se eu quero montar uma antena, eu entro na internet, vou fazer uma pesquisa, vai ter N projetos de antena, eu posso decidir qual é melhor para mim. Ou se eu tenho um problema no meu rádio, eu posso tentar, se eu tiver capacidade técnica, eu posso tentar conversar com outras pessoas que têm problemas parecidos ou não, para tentar localizar o meu problema no meu rádio e eu tentar arrumar. Ou eu tentar descobrir alguém que já tem o mesmo tipo de problema e ele solucionar o problema para mim. Diante das tecnologias, da evolução dessas tecnologias, do andamento das tecnologias, ele acompanhou. O mundo inteiro congrega tecnologias muito evoluídas, acopladas ao radioamadorismo. O radioamadorismo ele tem muita contribuição para o que acontece hoje. Então, se a partir do momento que aparece algum avanço, vamos pensar assim, alguma possibilidade de você ter um recurso a mais, o radioamador pode falar, opa, isso pode ser útil. E ele começar a fazer experimentos e ele começar a desenvolver outra coisa em cima daquela tecnologia que surgiu. E aí, aquela tecnologia que surgiu pode ver o avanço do radioamador e fazer surgir mais coisas. E uma coisa vai puxando a outra. E, consequentemente, ele teve também a sua adaptação face à internet, redes sociais e uma infinidade de modernidades. Transmito aqui com o velho Johnson Viking 2, são duas 807 na modulação e duas 6146 na RF. O receptor é um Amarlund HQ 140X e o microfone é o Astatic D104. É PY2, C Canadá, B Brasil, N Noruega, da cidade de Bauru, São Paulo. Faz chamada geral. Eu entrei no radioamadorismo aos 12 anos de idade. Naquela época, eu não sou tão velho assim, mas há que se fazer um parêntese extremamente importante. Radioamadorismo é diferente de faixa do cidadão. A faixa do cidadão, que são onde os caminhoneiros têm nos seus veículos, ele opera apenas em uma faixa, ou seja, 27 MHz, os chamados PX. Radioamadores têm inúmeras faixas que ele pode operar, são considerados PU ou PY. Tive minha experiência na faixa do cidadão, que hoje, faixa do cidadão, o pessoal fala PX. Fala PX por causa do início do indicativo da pessoa que é autorizada a falar na faixa do cidadão. Mas a faixa do cidadão hoje em dia, ela não é muito assim, são todas as pessoas que usam, que são, digamos assim, legalizadas. Mas muitas pessoas usam, que são ilegais, mas não usam por mal. Por exemplo, os caminhoneiros, a maioria deles tem rádio no caminhão e eles comunicam entre si. No nosso país, na dimensão que é o nosso país, nos problemas que nós temos, por exemplo, assaltos em estradas, imagina para você o que é a segurança de você estar na estrada de madrugada, eventualmente, dirigindo ali, e você ter a possibilidade de estar conversando com outra pessoa, porque em muitos lugares do nosso país, e não precisamos ir longe, aqui no estado de São Paulo, você saiu dos centros urbanos, você não tem sinal de celular. Você está totalmente no meio do nada, aí você fica pensando, puxa, mas se me acontece alguma coisa, o que eu faço? Vou ter que ficar esperando na estrada aparecer alguém, pedir carona, pedir ajuda? O cara tem um rádio ali. Então, tem esse conceito. Só que aí eu quis ir mais além. Então, assim, bom, vou virar radioamador. E acabei em 94, se eu não me engano, tirando a minha primeira licença de radioamador aqui no estado de São Paulo.
Eu tinha 12 anos e o meu padrinho PY2AYI, o qual eu tive o primeiro contato, fiquei fascinado, era amigo de infância do meu pai, e o meu pai o procurou e falou: o que você acha do meu filho virar radioamador? Eu me lembro como se fosse hoje, aos 12 anos, e ele respondeu: você prefere que o seu filho, com 12, 15 anos, comece a sair de casa e frequentar um bar, ou você prefere que ele fique em casa falando, conversando e estudando esse hobby? De lá para cá, nunca mais parei. O radioamadorismo eu entrei da seguinte forma: eu vi um dia um amigo montou um aparelhinho que falava no FM, né? Então eu vi aquilo lá e na hora eu fiquei assim, vidrado, né? Então partiu daí, já corremos atrás, compramos um radinho há muito tempo, devia ter uns 17 anos por aí. Compramos um radinho simples e tal e começamos. Daí para frente, nunca mais eu deixei de ter um equipamento da minha estação. Eu nunca mais parei de estudar comunicação, eu nunca mais deixei de falar no microfone, seja em broadcast, em radiodifusão, seja no radioamadorismo, e com isso a minha vida caminhou por esse sentido. E enquanto eu tiver saúde e Deus nos permitir, eu vou continuar sendo radioamador e estudando um pouquinho de comunicação. Eu iniciei no radioamadorismo em 1953, com o indicativo PY2BQP, Bravo, Quebec, Papá. Meu prefixo é PY2NJ, Nancy Juliette, desde julho de 1960. Eu, desde que me entendo por gente, sempre tive interesse para a parte eletrônica e sempre tive interesse pela parte de rádio. Eu tinha 15 anos, eu trabalhava numa oficina de eletrônica, ganhava comissão, mas assim, trabalhava por prazer, por estar trabalhando lá para consertar rádio. Já que eu estava mexendo com rádio, vamos pensar assim, receptores, meu interesse era também transmissores. E, claro, fui atrás, construí transmissores de FM. Fiz emissoras piratas de FM. Emissoras não, uma só. Fiz TV pirata de FM. E isso eu estou falando coisas lá em 1900. Volta PY2 Brasil Livro Gigante para a única contestação ouvida. Ok, retornando ao PY2 Hotel Configurado, PY2H, GP. Olha, o radioamadorismo, ele começou no Brasil, mais ou menos na década de 20, com o padre Landel de Moura. O radioamadorismo é um hobby, ele teve seu início por volta da década de 20, quando ele começou a ser muito mais difundido, né? O radioamadorismo na minha época eram poucos no Brasil. Eram aproximadamente 1000 radioamadores em todo o Brasil. Hoje são mais de 40 milhões, aliás, mais de 4 milhões em todo o mundo. O radioamadorismo era um meio de comunicação bastante utilizado nessa época, em virtude da pouco sistema de comunicação, né? A telefonia era muito falha e tal. O telefone praticamente inoperante. Para fazer uma ligação interurbana demorava-se horas, às vezes no mesmo dia não se conseguia. Então o radioamadorismo fazia um grande serviço na área de comunicação. Porque não havia outro meio de comunicação assim, principalmente quando se necessitavam uma emergência, né? O radioamadorismo sempre presente. O radioamadorismo utilizavam no auxílio para salvar e para localizar pessoas através de inúmeros colegas que se comunicavam e eles buscavam entre si ajudar o semelhante. Face o sistema de comunicação no Brasil era extremamente precário. Isso estamos falando em década de 40, 50, 60 e até 70 e quiçá 80. Por quê? A zona rural não tinha comunicação. Tinha uma pessoa chamando urgente alguém da região de Barra Bonita. Aí eu atendi, né? Então era um rapaz de Mato Grosso, que o pai estava falecendo, mas queria a visita da filha da Barra Bonita. Aí eu falei, eu vou tentar.
Aí ele ficou escutando lá, mas eu fui na cabine telefônica, aquele tempo era da manivela, né? Aí liguei na Barra Bonita, na Polícia Militar da Barra Bonita. O militar que me atendeu falou, eu conheço essa família, mas mora fora da cidade, mas eu vou lá buscar ela. Aí ele foi, na madrugada, pegou a moça, que era filha desse homem que estava para falecer, colocou no ônibus e ela chegou no Mato Grosso. 10 minutos depois que ela chegou, ele faleceu. Muitas famílias precisavam manter contatos com seus familiares em outras localidades, sendo que a telefonia era ineficiente. O radioamadorismo exerceu um papel fundamental em amplo sentido, não só em termos de hobby, mas como também de auxílio ao semelhante. E a legislação, ela diz que o radioamador pode, no caso de salvaguarda de